nós vamos estar lendo o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Amém? O texto diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar ao perdido. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar orando mais uma vez, entregando esses momentos ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso Senhor, neste momento. Pai, agradecidos somos por este momento especial, Senhor, em que falamos da Tua Palavra, em que ministramos, Senhor, aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Entregamos esses momentos nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu fales no mais fundo do nosso ser, Senhor. Que essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra que mude o nosso querer, que mude o nosso agir, que mude o nosso, Senhor, até pensar, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que Tu tenhas liberdade de agir nesta hora, de falar aos nossos corações. Que não seja pelo nosso muito querer, que não seja pelo nosso intelecto, ó Deus, mas que seja pelo Teu Espírito, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado neste lugar, e a Tua igreja receba do maná diferente, do maná especial nesta manhã, Senhor, para sair daqui diferente de como entrou, meu Pai. Fala conosco, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, meu Pai, e assim oramos desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, este é um texto muito conhecido por todos. Eu creio que cada um de nós já leu muitas e muitas vezes este texto. Mas Deus colocou algo no meu coração. Eu creio que você já recebeu muitas ministrações a respeito da vida de Zaqueu, desta palavra. Mas nós vamos focar algo diferente hoje. Nós vamos focar algo que Deus quer falar ao seu coração, algo que Deus quer fazer com a sua vida nessa manhã. Deus quer transformar a sua alma, Deus quer transformar as suas limitações. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as coisas além daquilo que nós estamos acostumados, mas nesta manhã Deus vai te tocar. Deus vai te tocar no fundo da sua alma e vai te tocar no fundo do teu coração, para que você levante desta cadeira diferente de como sentou, em nome de Jesus. Amém? É com temor e tremor diante de Deus que eu libero essa palavra para a igreja. Porque quando Deus colocou ela no meu coração, eu realmente tive dificuldades, porque quando Deus dá uma palavra, Ele fala primeiro conosco. Amém? Ele falou primeiro comigo. Ele veio mexer no meu interior. Ele veio falar das minhas limitações. Mas acima de tudo, Ele veio trazer um momento especial e um momento novo da minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Amém? Bom, Zaqueu
cujo significado do nome é puro. Vocês sabiam? Que Zaqueu significa uma pessoa pura. Pode parecer estranho porque Zaqueu ele é conhecido como um publicano. O que era um publicano naquela época? O Império Romano ele dominava o mundo existente naquela época. Todos os lugares conhecidos estavam debaixo do domínio do Império Romano. E um publicano normalmente era uma pessoa da região. Zaqueu, ele era um judeu. Zaqueu era um judeu. Por isso que o nome dele significa puro, porque ele tem um nome judeu, tá certo? Ele foi uma pessoa que foi abençoada pelos seus pais. Ele recebeu um nome especial. E o publicano não era uma pessoa benquista. O publicano era uma pessoa que cobrava impostos para o imperador romano. Vocês imaginem, um império pagão, um império idólatra, um império que seguia a vários deuses, a muitos deuses, e você ter que pagar imposto ainda, para o judeu isso era um sacrifício muito grande. E Zaqueu, como judeu, o que ele fazia? Ele cobrava os impostos para o Império Romano. Ele tirava o dinheiro dos seus irmãos para passar para o Império Romano. Então vocês imaginem que Zaqueu não era uma pessoa muito benquista no lugar onde ele estava. Jericó provavelmente não gostava muito de Zaqueu. E Zaqueu, ele foi tocado por algo. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus, lá em Cafarnaum, ele viu um desses cobradores de impostos. Provavelmente, com certeza, Zaqueu devia conhecer Levi, ou Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. E Jesus chegou para esse cobrador de impostos e falou: siga-me. E o que Levi fez? O que Mateus fez? Ele largou tudo e seguiu. E Zaqueu, sendo um cobrador de impostos, uma pessoa que não era benquista, com certeza ele ficou sabendo daquela situação que se passou na vida de Mateus. E aquela coisa no coração, né? Algo levantou no coração de Zaqueu. O texto fala que Zaqueu, além de ser um publicano, ele era uma pessoa muito rica. Ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens. E essa era a situação na vida de Zaqueu. E é interessante que nesse momento da vida de Jesus, ele estava quase no fim do seu ministério aqui na terra. Jesus já havia passado por muitos lugares. E quando nós lemos o texto anterior a esse, a gente vê que na entrada de Jericó estava um cego ali, clamando por uma cura, clamando pela presença de Jesus naquele lugar, clamando para que Jesus tocasse a vida dele, para que ele pudesse enxergar novamente. E um milagre aconteceu logo na entrada de Jericó. E quando nós lemos o texto, nós vemos a dificuldade que Zaqueu estava para chegar até Jesus. Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. Zaqueu não era uma pessoa benquista. Com certeza as pessoas não iriam deixar ele passar na frente do lugar onde eles estavam. E quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que grandiosidade que estava sendo o ministério de Jesus. Jesus já arrebanhava multidões. Pessoas se colocavam no caminho por onde ele passava para ver Jesus, para conhecer Jesus. Os sinais e maravilhas que foram feitos através da vida de Jesus o acompanharam durante todo o seu ministério, de apenas 3 anos e meio. E esse ministério, ele estava chegando ao fim. Jesus, ele passou por Jericó para ir para Jerusalém, onde ele seria preso e onde ele seria crucificado. Mas Jesus tinha um propósito naquele lugar, não tinha? Diga para o seu vizinho:
Jesus tinha um propósito em Jericó. Jesus sempre tem propósito, queridos. Jesus, por onde ele passou, por onde ele esteve, ele tem propósitos. E onde Jesus está hoje, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele está dentro de você, ele está no seu coração. Ele entrou para marcar a sua vida. E ele tem um propósito na sua vida também. Amém? Você crê nisso? Amém, né? E esse homem de confiança do imperador, o cobrador de impostos, ele era uma pessoa que era o maioral dos publicanos. O maioral, ele era o chefe dos publicanos daquela região. E Jericó, ela era um grande centro de entrada de todo o comércio que vinha do Oriente. Jericó era a passagem. O território da Palestina era o ponto de entrada da passagem do comércio que vinha para toda a região da Palestina. Então, vocês imaginem a grande quantidade de impostos que eram pagos ali naquela cidade. Então, Jericó provavelmente era uma cidade próspera. Ela enfrentava alguns momentos de prosperidade. Amém? Mas, o que martelava a cabeça de Zaqueu, perdão? O que aconteceu com Mateus? O que houve com ele? Aquilo martelava a cabeça de Zaqueu. Zaqueu não conseguia entender. Apesar de ser judeu, apesar de ter um nome que significava puro, Zaqueu ele fazia coisas que prejudicavam as pessoas. Zaqueu, o publicano, era conhecido como uma pessoa que cobrava além dos impostos. E tudo que ele conseguia a mais ia para o bolso dele. Então Zaqueu era uma pessoa muito rica, porque provavelmente ele estornava as pessoas de quem ele cobrava impostos. Ele não cobrava um imposto real, ele cobrava sempre algo a mais daquelas pessoas. Mas o que martelava a cabeça dele? Por que Levi, por que Mateus havia largado tudo para seguir esse homem? E uma curiosidade muito grande entrou no coração dele. E o que ele fez? O texto fala que ele tentava se aproximar de Jesus de todas as formas, mas ele não conseguia. Então o que ele fez? Ele subiu em um sicômoro. Sicômoro é uma árvore que tem os galhos, os galhos se aproximam do chão. E é uma árvore que chega de 10 a 12 metros de altura. Então Zaqueu, ele se achando esperto, inteligente, o que ele fez? Bom, eu preciso ver esse homem. Então eu vou subir nessa árvore e de lá de cima eu vou enxergá-lo, eu vou conseguir vê-lo, porque por detrás das pessoas, eu sendo de pequena estatura, eu não vou conseguir enxergar Jesus. E o que aconteceu ali naquele momento? A grande virada que aconteceu na vida de Zaqueu. O texto nos fala que Jesus, olhando para aquela árvore, o que ele falou? Zaqueu, desça depressa, e hoje me convém ficar na sua casa. Queridos, o tema da nossa mensagem é o que ou quem? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo de Deus quer fazer para cada um de nós. O que ou quem? Complicado, mas eu vou explicar, calma. Nós vamos entrar na explicação do que isso significa. É comum, nos nossos tempos de hoje, nós darmos muita atenção às coisas materiais, ao nosso sustento, às coisas que estão ao nosso redor, aquilo que nós podemos conseguir, aquilo que nós podemos avançar. E são decisões que atingem todas as pessoas que nós conhecemos.
Não adianta a gente achar que um é diferente do outro, que não. Todos nós batalhamos por alguma coisa. Todos nós batalhamos por o quê? O que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso conseguir, o que pode marcar a minha vida. E é interessante o que eu quero, né? O que eu conquistei. São coisas que estão a todo momento na nossa mente, na nossa alma, porque nós vivemos num mundo cruel, nós vivemos num mundo difícil. Mas hoje Deus quer mudar esse nosso modo de pensar, amém? E é interessante que até dentro da igreja cristã, nós vemos uma ênfase muito grande em ofertas. Você liga a sua televisão hoje para assistir um programa que se diz cristão, e você vê a todo momento a conta corrente passando ali de baixo. Você vê a todo momento uma ênfase muito grande em cima de dinheiro, de ofertas. E você vê uma ênfase muito grande também em oferta do seu tempo. Pode ser que hoje você esteja numa condição em que você está fazendo tantas coisas, você está se movendo em tantas direções, e você não tenha nem tempo de ter uma vida pessoal com Deus. Uma vida pessoal com Deus. Como anda o seu devocional? Como anda a sua vida de dedicação pessoal, aquilo que você faz para se aproximar de Deus? Como anda a sua vida? Você tem lido a palavra, você tem passado tempos na presença, ouvindo o Espírito Santo de Deus, ouvindo aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer dar de direcionamento para você. Pode ser que você esteja fazendo grandes obras sociais, pode ser que você esteja se movendo em grandes direções, mas e aquele fogo que precisa arder no seu coração pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu interior, aquele que te enche, aquele que te traz alegria, aquele que te leva a novas posições. Nós temos visto a grande dificuldade que a igreja de Cristo tem passado para ter momentos de comunhão, para ter momentos de maior tempo na presença de Deus. E a gente vê isso nesse texto. Quais foram as dificuldades que Zaqueu teve para chegar até Jesus? O primeiro deles, a estatura, né? O segundo deles é que ele não era uma pessoa benquista. E até a cultura. A cultura era algo que emperrava a vida de Zaqueu, porque ele tinha um trabalho. Zaqueu provavelmente fosse um grande administrador, porque senão ele não teria sido colocado naquela posição que ele foi colocado pelo Império Romano. Era uma pessoa de grande capacidade, provavelmente uma pessoa que lutou muito na vida. Uma pessoa que lutou muito na vida. Mas essas dificuldades ficaram evidentes na vida de Zaqueu. E eu queria destacar nesta experiência duas verdades que devem transformar a nossa maneira de encarar as coisas. Duas verdades. E a primeira delas é que Jesus, Ele não está procurando o que você pode fazer, o que você tem. Jesus, Ele está procurando quem? Ele está procurando você. Amém? O que isso fez diferença na sua vida até hoje? Jesus, Ele procura pessoas. Jesus não está atrás de bens, Jesus não está atrás do seu serviço. Jesus, Ele está atrás do quê? Do seu coração. Jesus, Ele procura pessoas. E quais as dificuldades que você tem tido para dizer que realmente você é totalmente de Jesus?
Talvez essa seja uma dificuldade muito grande que nós temos na nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos com outras pessoas, nós vivemos em dificuldades no nosso trabalho, nós vivemos as nossas dificuldades financeiras, nós vivemos as nossas dificuldades de relacionamentos. São tantas dificuldades que nós temos. Mas Jesus, ele procura pessoas. Ele quer o quê? Ele quer ser o Senhor do seu coração. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer aquilo que você pode fazer. Ele quer primeiramente, ele quer a primazia do seu coração. Queridos, nós vivemos tempos onde pessoas estão se degladiando. E quando Jesus não tem a primazia do seu coração, o que pode acontecer com você? Você começa a viver uma vida seletiva, você se afasta de algumas pessoas, que com certeza Deus colocou no seu caminho para que você estivesse falando de Jesus para essa pessoa. Você acaba se afastando, você fica seletivo. Você fala, para essa pessoa eu não quero falar do Evangelho. Eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto do jeito dela. Isso não é Jesus ter a primazia do seu coração. Se Jesus colocou alguém na sua frente, é que Ele quer que você fale do Evangelho, é que Ele quer que você fale das boas novas para essa pessoa. Esse é o propósito de Jesus para a sua vida. Jesus, Ele procura pessoas. Jesus, Ele está atrás de pessoas. E nós podemos perceber pelo texto que essa foi a grande revelação de Zaqueu. Essa foi a grande revelação de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa rica. Algum capítulo atrás, o que aconteceu? A experiência que o jovem rico teve com Jesus. Zaqueu também era uma pessoa rica, ele tinha muitos bens, porque ele abriu mão desses bens com uma facilidade tão grande. Vocês puderam perceber, é que ele devia ser muito rico. Mas a decisão do jovem rico foi muito diferente da decisão de Zaqueu. Você deve ter lido já os textos de Lucas, você já deve ter lido o Evangelho de Lucas, e você percebeu que o jovem rico ele teve uma reação diferente da de Zaqueu. Zaqueu caiu no coração dele que Jesus estava atrás de pessoas. E é interessante que se você ler esse texto que nós lemos, você pode perceber que aquela oferta de Zaqueu, ela até passou batida. Jesus não deu ênfase àquela oferta. O que Jesus deu ênfase? Que hoje houve salvação nesta casa. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! A experiência que Zaqueu teve. Zaqueu percebeu que ele tinha que entregar o coração dele totalmente para Jesus. E aquilo fez uma diferença muito grande. A conversão de Zaqueu foi algo sobrenatural. E a gente percebe desde o início do texto que o sobrenatural de Deus, ele estava presente em todo momento na vida de Jesus. E o sobrenatural de Deus, ele precisa estar presente na sua vida em todo momento também. Você não pode ser crente lá no seu quarto e deixar de ser crente lá no seu trabalho. Você não pode ser cristão lá no seu lugar de adoração, de louvor ao Senhor, e lá fora, na escola, no relacionamento com as pessoas, você simplesmente amaldiçoar as outras pessoas. Nós temos que ser espirituais em todo momento, queridos. Esse é o propósito. E quando Jesus, ele fala em primazia, ele está querendo dizer para você que você é um ser espiritual acima de todas as coisas. Você é um ser espiritual. Você anda no Espírito, você se move no Espírito. Porque esse é o canal de comunicação com Deus. Nós nos comunicamos com o nosso Pai através do nosso Espírito.
Deus é Espírito. E quando eu me encho da presença do Senhor, a minha velha criatura, ela vai ficando para trás. A minha velha criatura vai sendo libertada de mim. A minha velha criatura, ela vai sendo deixada de lado. As coisas que eu fazia, elas deixam de ser feitas. Se antes eu preciso tomar uns goles para me sentir feliz, hoje o que vai me trazendo alegria? É a presença do Espírito Santo no meu interior. É a certeza da salvação, queridos. Você crê que você é uma pessoa salva? Amém? Isso precisa te trazer alegria a todo momento. Isso precisa te trazer alegria a todo momento. Jesus está atrás de cada um de nós. Amém? É o quem que é importante. Quem eu sou diante do Senhor? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer a todo dia. Deus, ele tem um caminhão, ele tem uma locomotiva, ele tem vagões de bênçãos para derramar nas nossas vidas. Mas nós precisamos andar na direção do Senhor, que as bênçãos vão vir na nossa direção. Esse texto que fala, esse versículo que fala, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve. Mas, para mim, essa não é uma boa tradução. A tradução correta seria: hoje entrou salvação no seu coração. Amém, queridos? Salvação é algo individual, é algo para mim. É algo pessoal para mim. Então, hoje entrou salvação no coração de Zaqueu. E quem é a salvação, queridos? Quem entrou na presença de Zaqueu foi Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu no meu lugar. Zaqueu, ele tinha muitas dificuldades para chegar até Jesus, mas Jesus, ele não teve tantas dificuldades assim para chegar até Zaqueu, teve? Não. Do que ele precisou? Ele precisou de uma palavra de revelação. Quem é cheio do Espírito recebe revelações a todo momento do Senhor. O que Jesus teve naquele momento? Uma palavra de revelação. O Espírito Santo mostrou para ele: olha em cima daquela árvore. O que ele fez? Ele olhou. O Espírito Santo falou para ele: aquele é Zaqueu. E o que Jesus fez? Mediante a orientação do Espírito Santo, ele simplesmente chamou Zaqueu e fez aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. Nós precisamos ser assim. Nós não podemos, durante o dia, estar numa situação de muito pecado e à noite chegar lá: Senhor, me perdoa isso, aquilo, e querer ser espiritual. Nós precisamos ser espirituais a todo momento. Eu não posso andar na carne durante um tempo do dia e durante o outro tempo andar no Espírito. Eu preciso deixar as coisas da carne de lado nas nossas vidas. Nós precisamos ir nos esvaziando dessas situações. Amém? Então a primeira verdade é que Jesus quer o quem. Quem você é nele. Ele não quer o que você pode fazer, o que você tem. Ele não quer isso. Ele quer o seu coração. Amém? Essa é a primeira verdade do nosso texto. E a segunda verdade nos diz que Jesus nos chama a levar uma vida em 3 dimensões. Oh, bênção, né? Vocês conhecem as dimensões? Quando você está no plano aqui, alguém já estudou álgebra, né? Gráficos.
Eu sou dessa área, eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro. Então, para mim, eu tenho muita facilidade nesse tipo de coisa. Mas muitas pessoas não conseguem entender. Quando você anda aqui na Terra, você anda em duas direções. Você anda num plano, né? Mas Jesus quer nos levar a viver em 3 dimensões. Que coisa tremenda! Ele quer te derramar uma unção nesta manhã, da vida em 3 dimensões, amém? E qual seria essa terceira dimensão? A dimensão do céu, amém? Ele quer te levar a viver também na dimensão do céu, aleluia. Queridos, quando os discípulos de Jesus tiveram aquela experiência, que Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, no comecinho do livro, ele está ascendendo aos céus, o que eles fizeram naquele momento? Eles ficaram admirados, né? E Jesus, ele se escondeu aonde? Nas nuvens. Jesus foi para onde, amados? Ele foi para o céu. Eu quero ir para o céu também. Quem aqui quer ir para o céu? Amém, aleluia, eu quero ir para o céu. E para eu ir para o céu, eu preciso levar uma vida em 3 dimensões. Eu quero ir para o céu. Isso precisa arder no meu coração. Eu quero, eu desejo ardentemente ir para o céu. E aqueles discípulos, eles precisaram até ser alertados por um anjo. O que o anjo falou para os discípulos naquela hora? Ah, não adianta ficar olhando. Esse Jesus que subiu, ele vai descer. E quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, que revelação que Apocalipse, que coisa tremenda. O texto fala que Jesus, logo no comecinho do primeiro capítulo, o texto fala que Jesus, ele vai descer com as nuvens na segunda vinda dele. E você vai descer com ele, querido. O que vai acontecer na segunda vinda? O texto não fala que Jesus, ele vai descer das nuvens. O texto fala que Jesus vai descer com as nuvens. O que vai acontecer, amados? O céu vai descer aqui na terra. Oh, aleluia! Que coisa tremenda isso. Um forte aplauso ao Senhor. Um forte aplauso ao Senhor. O céu vai descer aqui na terra. E você vai descer com Jesus. Porque você vai estar com o céu. Você já foi arrebatado se você é a igreja. Amém? Isso é a segunda vinda. Oh, aleluia! As nuvens do céu vão descer aqui na terra. Que coisa tremenda. Amém? Mas vamos tentar explicar o que seria viver nessas 3 dimensões. Nós costumamos levar a nossa vida debaixo de um ponto de vista humano, não é verdade? Ponto de vista humano, nós pensamos como homens, como mulheres. Mas isso eu chamo de uma perspectiva horizontal. Nós olharmos as coisas com uma perspectiva horizontal. Isso muitas vezes pode ser confortável para nós. Por quê? Porque eu vou levando a minha vidinha debaixo dos meus pecados e olhando e me encaixando nas situações. E muitas vezes me acostumando com o mínimo que Deus pode fazer na minha vida. Queridos, quantos de nós estamos capengando na nossa vida espiritual? Quantos de nós não temos crescido na nossa vida espiritual? Nós temos andado por caminhos tão tortuosos, caminhos tão pequenos. Mas Deus quer algo maior. E a gente às vezes se acostuma com essa situação. Porque isso é confortável. Isso não confronta o nosso interior. Isso não confronta a nossa independência. Ah, eu vou fazendo meus pecadinhos, um pecadinho aqui, outro ali, vou pedindo perdão e vou caminhando nessa situação. Isso é ter uma perspectiva horizontal para a sua vida. Mas, o que Jesus quer te levar a viver? Ele quer te trazer uma perspectiva vertical. Amém? O que seria essa perspectiva vertical? Ele quer te levar
a viver debaixo do senhorio dele. As coisas vindo de cima para baixo. Jesus está onde, amados? No céu. As coisas descendo do céu para nos abençoar. Nós recebendo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, recebendo aquilo que vem do trono de Deus para as nossas vidas, e andando nessa direção, caminhando nessa direção. Amém? Isso é viver uma vida em 3 dimensões. Isso é viver uma vida em 3 dimensões. E a salvação nos leva a viver debaixo de um ponto de vista divino. Quando você abre mão de você para que Cristo reine no seu interior, você começa a viver debaixo de um ponto de vista divino. E você precisa se alimentar disso. O que é alimento? A palavra. Você precisa mergulhar na palavra, você precisa entender a palavra. E lá em Apocalipse também, no 1º capítulo de Apocalipse, tem um texto que fala que nós precisamos ler a palavra. Mas ele continua dizendo que nós precisamos ouvir a palavra. E ele arremata dizendo que nós precisamos viver a palavra. Queridos, ler a palavra é o nosso papel, nós vamos na direção. Agora, ouvir a palavra é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te falar o mistério e o segredo daquela palavra. Não adianta você ler Apocalipse sem uma orientação do Espírito Santo de Deus, você não vai entender nada. Fala de estrela, fala de tantas coisas, e para as pessoas que andam na horizontal, elas não vão entender nada. Falam de revelações que o Espírito Santo de Deus vai mostrar para você. E você precisa querer isso também. A partir do momento que você quer, aquilo vai crescendo dentro de você. Você vai vivendo aquela transformação pessoal. Você vai experimentando esse novo para a sua vida. Isso é viver em 3 dimensões, amados. E o interessante é que tem um texto, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Quando Jesus estava quase terminando o seu ministério, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele ora ao Pai por aquelas pessoas que o Pai havia colocado para caminhar com ele. Ele ora por aqueles discípulos. E a partir do versículo 15 ele diz assim no texto, João 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo. Jesus está falando dos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Queridos, a palavra te santifica, amém? Santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Jesus, ele ora ao Pai, não pedindo para que os discípulos fossem tirados do mundo, mas para que eles tivessem sabedoria que vem do trono, para conviver com esse mundo e não se deixar contaminar, amados. Porque as formas de contaminação, elas se apresentam a todo momento na nossa frente e nas nossas vidas. As formas de contaminação se apresentam a todo momento. A todo momento você tem uma oportunidade de pecar, de viver longe da palavra, de fugir da palavra. Mas, o que Jesus orou ao Pai? Para que nós fôssemos santificados na verdade. Meu irmão, minha irmã, se você viver nessa verdade, você vai ser transformado.
Você vai ser santificado dia a dia. Isso é levar uma vida horizontal. Uma perspectiva vertical, perdão. Isso é uma perspectiva vertical. Vou receber direto do trono a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Me leva a receber direcionamento direto do trono, para que a minha vida seja transformada. E como o texto fala, através do meu testemunho de vida, do meu testemunho de pessoa transformada, muitas pessoas venham a crer no Evangelho. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Quem quer levar uma vida em 3 dimensões? Amém, aleluia. Glória a Deus, né? Deus nos chama para sermos criaturas do céu. Esse é o nosso chamado. Quando nós falamos de reino, quando Jesus fala de reino, Ele fala de algo que vai acontecer. Mas, para Jesus, o tempo é hoje. Lá em Apocalipse, Ele fala que Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele vive em todo momento. Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que você crê? Amém. Ele vive conosco em todo momento. Ele está presente em todas as épocas. Ele está presente em todos os momentos da minha vida. Por isso que eu preciso ser uma criatura espiritual. Eu preciso viver debaixo das revelações. Jesus, Ele andava todo momento vivendo debaixo de revelações. Queridos, por onde Jesus passou, Ele curou todas as pessoas? Não. Ele curou aquelas que o Pai mostrou para Ele. O Pai mandou Ele falar com Zaqueu. O que Ele fez? Ele obedeceu e falou com Zaqueu. O que é isso? É você receber do trono o que você deve fazer. Amados, nós temos sofrido tanto nas nossas vidas, porque nós tomamos decisões sem receber essa ordem, esse sobrenatural de Deus. Tem pessoas que marcam um casamento sem saber se aquilo é de Deus ou não, se aquilo é uma vontade de Deus para a vida dela ou não. E quantos divórcios nós temos visto? Quantos divórcios acontecem? Porque aquilo que é vontade de Deus, ela é absoluta. A vontade de Deus, ela é absoluta. Se Deus mandou você casar com uma pessoa, Ele vai te dar paciência para muitas vezes você aguentar o temperamento daquela pessoa. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida, que Ele marcou a sua vida, o que Ele vai fazer? Ele vai te dar compaixão de muitas vezes em que você não aguenta mais olhar para a cara daquela pessoa. Quando algo vem de Deus, é diferente. Nós vivemos uma vida diferente, nós experimentamos uma vida diferente. Amém? Precisamos ser criaturas espirituais em todo momento. Existe um texto em Isaías 40:31 que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que coisa tremenda. Queridos, a experiência da águia. A águia, se ela for colocada aqui na horizontal onde nós vivemos, ela se torna uma criatura frágil. Ela pode ser abatida em qualquer momento. Mas, quando ela começa a olhar as coisas pelo alto, o que acontece com ela? Ela sabe o momento em que ela deve descer. Ela sabe o momento, ela sabe as circunstâncias onde ela pode andar naquele lugar. Nós precisamos enxergar as coisas com o olhar de Deus. Mas para isso, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para isso, eu preciso experimentar a presença do Espírito Santo em todo momento da minha vida. Essa palavra seja uma revelação para você. Eu não sei o que você está passando,
Eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado. Eu não sei da sua luta, eu não sei do seu momento. Mas Deus quer te derramar uma unção especial nessa manhã, amém? Deus está manifestando uma palavra profética na sua vida, para que você saia daqui diferente de como entrou. Esses momentos que nós passamos na presença de Jesus, são momentos em que a palavra entra no nosso coração, e o Espírito Santo de Deus faz germinar algo no nosso interior. O Espírito Santo de Deus é aquele que dá vida às coisas. E Ele quer dar uma vida especial dentro de você nessa manhã. Amém? Ele quer que você comece a enxergar as coisas com os olhos espirituais, com uma perspectiva divina. É isso que Jesus está fazendo naquela oração, orando ao Pai, para que essa seja uma unção especial sobre nós, para que esse seja um momento de nós nos posicionarmos realmente, porque tem coisas que dependem de nós, tem coisas que dependem de nós. Deus, Ele está sempre pronto a fazer o melhor por cada um de nós, mas nós precisamos andar na direção dele. E uma coisa que eu costumo falar e que eu quero enfatizar nessa manhã: religião não salva ninguém, queridos. Você ser um religioso, se você não for cheio da presença do Espírito Santo de Deus, você não vai a lugar nenhum. A religião é uma forma que o homem encontrou para se aproximar de Deus. Religião foi algo que o homem criou. Mas o Evangelho, as boas novas, é a forma que Deus encontrou para se aproximar de nós. E essa é a forma correta, amém? Essa é a forma correta de nós nos apresentarmos diante de Deus, de nós nos aproximarmos de Deus. E o Evangelho é Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus, o Evangelho é Jesus. É Ele que morreu naquela cruz para que hoje eu chegasse diante do Pai e não fosse fulminado. Porque Jesus é o meu intercessor. O sangue de Jesus me cobre e me leva até a presença de Deus. O Evangelho é aquilo que precisa prevalecer na sua vida. Jesus precisa prevalecer na sua vida para você conseguir ser o quem e para você conseguir viver em 3 dimensões, levar uma vida em 3 dimensões, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar os levitas, os músicos. Nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar ministrando o nosso coração diante de Deus. Nós vamos estar entregando os nossos corações diante do Senhor nessa hora. Como eu disse, eu não sei o momento que você não está passando, que você está passando, eu não sei as dificuldades que se apresentam na sua vida. Eu não sei aquilo que está movendo o seu coração nesta manhã. Eu não sei como você entrou, mas existe alguém que sabe. Existe alguém que sabe o estado em que se encontra a sua alma, o estado em que se encontra o seu coração. Por isso eu gostaria de chamar vocês aqui à frente, que eu gostaria de estar orando por vocês. A oração é aquilo que move a presença de Deus. A oração é aquilo que move a presença de Jesus nas nossas vidas. Venha aqui à frente, mas venha com o seu coração escancarado, amém? Venha aqui à frente, mas venha com o seu coração aberto diante do Senhor nessa hora. Ele quer que você passe a enxergar as coisas uma perspectiva divina. Ele quer que você passe a enxergar as coisas experimentando o sobrenatural dele, experimentando a unção do Espírito em todo momento. Pode ser que hoje você não tenha recebido nenhum dom do Espírito Santo.
Pode ser que hoje, até hoje você não tenha recebido nenhuma revelação do sobrenatural de Deus. Mas abra o seu coração nessa hora. Enquanto louvamos ao Senhor, enquanto buscamos a presença dEle, porque a palavra nos ensina que a presença de Deus, ela é sobrenatural nos meios dos cânticos, da adoração. Abra o seu coração diante de Deus nessa hora. Esvazie a sua alma, esvazie o seu querer nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus possa te ministrar nessa hora. E se você não tem experimentado nenhum dom, nenhuma capacitação do Senhor, rasgue o seu coração nessa hora. Rasgue o seu coração nessa hora diante do Senhor. Ele está presente aqui neste lugar. Ele pode derramar uma unção sobre a sua vida nessa hora. A unção, a glória, a luz de Deus é aquilo que nos leva a experimentarmos o sobrenatural de Deus. É a glória do Senhor está presente neste lugar. Ela quer que você brilhe. Deus quer te tocar nessa manhã. A glória de Deus quer que você brilhe, que o seu interior brilhe, para que em nome de Jesus você seja uma testemunha viva daquilo que Jesus representa na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, apresento diante de Ti a Tua igreja, Senhor. Teu Espírito já moveu nos corações, eu tenho certeza, meu Pai. Temos aqui no nosso meio pessoas que já pensaram em desistir, ó Deus. Mas toca esse coração nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, coloca um fogo, Senhor. Um fogo nos desejos, um fogo, Senhor, nas aflições da alma, meu Pai, em nome de Jesus, para que todos sejam cheios da Tua presença bendita, ó Pai. Meu Deus, vem nesta hora, manifestando o Teu querer sobre o Teu povo, Senhor. Eis aqui os corações quebrantados, eis aqui os corações, Senhor, escancarados diante de Ti. Entra nessa hora, Senhor. Entra nessa hora com o Teu sobrenatural. Toma conta, Senhor, da alma, toma conta das emoções do Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Tira as aflições, Senhor. Tira as aflições de alma. Tira, Senhor, a ansiedade do Teu povo, ó Pai. Tira, meu Deus, em nome de Jesus. Entra nas mentes nesta hora, Senhor. E vem transformar toda a ansiedade, Senhor, em calma. Traz a calmaria, Senhor. Que todos vejam, Senhor, o rio que desce do Teu trono de glória nesta hora, Senhor. Que todos sintam, Senhor, este rio, Senhor, entrando nos corações nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, inunda o Teu povo nesta hora, Senhor. Leva o Teu povo, Senhor, leva os Teus filhos a uma nova dimensão, Senhor. Tira o Senhor do horizontal, Senhor, e acrescenta o vertical na vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. E todos aqueles que precisam de um renovo nesta manhã, Senhor, de um renovo no físico. Toca, Senhor. Toca cada parte do corpo, Senhor, que está marcado, Senhor, que está ferido, ó Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Manifesta o Teu querer nesta hora, manifesta o Teu sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e traz a revelação. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, ministrar a Tua igreja, encher a Tua igreja da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês repetissem após mim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus. Eu hoje recebi a tua mensagem. Eu hoje recebi a tua mensagem. Perdoa-me Perdoa-me todas as vezes todas as vezes em que eu andei na perspectiva horizontal. em que eu andei na perspectiva horizontal. Eu andei no conforto Eu andei no conforto. e não busquei viver na perspectiva vertical, recebendo do teu senhorio, recebendo da tua revelação, recebendo do teu melhor. Mas nesta manhã eu recebo esse renovo no meu coração, na minha alma. E a partir de hoje, eu decido caminhar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Se você crê que isso é o melhor para a sua vida, se você crê que essa é a posição que você deve ocupar no reino de Deus, que você levante as suas mãos e levante um forte aplauso ao Senhor nessa hora. Aleluia. Aleluia.